contextualização histórica, tá? E onde se encaixa o design thinking, agora a gente começa a entender como ele é aplicado, o que é realmente essa abordagem de inovação centrada em pessoas, que nos ajuda a trafegar de mundos não digitais para uma era cada vez mais fluida, cada vez mais não linear, cada vez mais não tão previsível, mas ainda assim que explora muito da nossa capacidade criativa. Basicamente, a palavra-chave que nós vemos nessa mudança de era, no qual nós estamos vivendo e no qual o design thinking, as metodologias ágeis, a comunicação não violenta e tantas outras abordagens aqui, a palavra-chave que nós temos aí, que permeia elas, é a criatividade. E o que é criatividade? É a atividade de criar. Ou seja, todos aqueles indivíduos que toda vez que se deparam com um percalço, se deparam ali com um desafio, o que eles fazem? Ao invés de olhar um guia, um manual, olhar para o lado e ver, cara, o que alguém fez para me fazer literalmente igual, eles exploram novas alternativas. Se vem à frente do abismo, se vem à frente de novos percalços que eles não percorreram anteriormente e começam a pensar como eu poderia, como nós poderemos, e se fosse assim, ou seja, exploram o exercício cada vez mais de geração de hipóteses, do e se, e se, e se. Essa capacidade de gerar hipóteses, tá? E colocar essas hipóteses em prática é justamente a atividade de criar. Tu traz coisas novas para o mundo. E essa criatividade, pessoal, não é um exercício única e exclusivamente imagético. Não é a capacidade dos indivíduos darem pitaco, não é a capacidade dos indivíduos simplesmente terem boas ideias. É preciso que isso se torne uma atividade que tenha suor escorrendo. A criatividade é o resultado do que nós entregamos e não o resultado do que nós intencionamos. Então é diferente você ser imaginativo e você ser criativo. Em design thinking, em tantas outras abordagens que nós já vimos anteriormente, assim como nessa transição das demais eras, tanto agrícola e industrial para essa era digital, é preciso que os indivíduos sejam criativos, ou seja, coloquem em prática, entreguem para o mundo essas coisas novas. E nesse processo de ser criativo, nós percebemos que existe uma certa dinâmica ou mecânica de como ela acontece. Basicamente, quando um processo criativo é começado, é desenvolvido, ele faz com que os indivíduos tenham basicamente dois grandes movimentos comportamentais. Um primeiro movimento de divergência, onde eles ampliam o seu repertório, onde eles ampliam as possibilidades, as formas, os seus aprendizados, ou seja, eles estão ali realmente capacitando-se para tornar cada vez mais plausível uma possível ação entrega futura. Esse processo divergente faz com que eles sejam mais experimentais, mais exploratórios, eles aprendam muito. Uma vez que você explorou, divergiu, ampliou suficientemente o teu repertório, você vai começar a perceber padrões. Lembra que a gente falou daquele mundo caótico? Ou seja, toda essa fase divergente tem um pouco de bagunça, um pouco de incerteza, estamos ali num ambiente fértil de coisas novas e que nós não conhecemos plenamente. E nesse processo nós vamos perceber alguns padrões. Quando começamos a encontrar segurança, começamos a entender um pouquinho de alguns sistemas, algumas padronizações nessas coisas novas que são geradas na fase divergente, começamos a ganhar maturidade para dar um próximo passo, um próximo caminhar para um movimento convergente. Ou seja, depois da divergência vem a convergência. Começamos a concatenar essas ideias, esses padrões, todas essas percepções que nós tivemos na fase anterior. Tomamos decisões, começamos a fazer entregas cada vez mais claras, começamos a ter certezas mais definidas a partir dos experimentos, das explorações feitas anteriormente. Então o processo criativo está baseado nesses dois movimentos. Uma primeira fase de exploração, de aprendizado, de entendimento, e uma segunda fase de tomadas de decisões, de entregas, de realizações. Divergir e convergir é a mecânica básica de como essa capacidade, esse comportamento criativo que nós vimos anteriormente acaba se estruturando, se operacionalizando. E aí existem diversas formas de cada um de nós fazer isso. O pintor, o artista gráfico, por assim dizer, tem uma forma de explorar novas paletas de cores, novos cenários, novos olhares, novas telas, novas interfaces para que a sua expressão gráfica, para que a sua entrega de arte seja ali representada. O artista que envolve o corpo, o dançarino, que trabalha com teatro, tem uma forma de explorar novas técnicas, novas formas, novas linguagens que o corpo possa de alguma forma entregar e assim experimentar melhores convergências para as suas apresentações.
O engenheiro mecânico, da mesma forma, quando ele está projetando novos mecanismos, novos sistemas, ele faz um exercício prévio de exploração, de entendimento de novos conceitos, de novos cálculos, para depois entregar algo mais plausível. O administrador, o advogado, o arquiteto, o médico, enfim, quase todos nós temos uma capacidade criativa em algum nível no exercício das nossas atividades, no exercício das nossas carreiras. E as organizações também. E boa parte delas acaba refletindo justamente o quão criativos eles estão sendo frente à sua cultura, o seu comportamento e o que demanda o mercado. Organizações mais industriais, organizações mais dentro daquela lógica da revolução agrícola, tendem a ser menos exploratórias e menos criativas. Ou seja, elas divergem e convergem menos. Elas tendem a justamente replicar resultados do passado. Organizações que estão mais orientadas nesse viés da revolução digital, na introdução de toda essa transformação para uma cultura beta, tendem a ser mais criativas, ou seja, estão divergindo e convergindo mais. Organizações que estão se deparando por esses processos de transformação, de que será que eu sou ou não criativo, será que eu consigo ou não trazer criatividade para o meu dia a dia, acabam muitas vezes trazendo um dilema de que se isso realmente é um talento a ser desenvolvido ou se isso é um dom. Esse é um dogma muito comum que nós temos, um dogma muito comum que as organizações assim também têm, para justamente entender como desenvolver mais dessa prática, mais desse comportamento dentro da organização. Como de deixar aquele olhar mais operário, aquele olhar mais patriarcal que eu tinha, para ter um olhar mais beta no dia a dia da organização. E isso, pessoal, é feito pela adoção de novos hábitos, de novas práticas, no desenvolvimento de novos talentos. Isso não é algo mágico, não é uma bênção que um ou outro tem, não é algo do além. É fruto de muita disciplina, fruto de foco, isso é fruto de abertura para exercitar novo no dia a dia dos indivíduos, no dia a dia da organização. E como talento, existe a teoria das 10.000 horas, né, que é uma teoria muito interessante, que acaba nos trazendo um pouquinho desse viés de como um talento pode ser percebido como um talento, como ele pode se tornar um talento. Basicamente ele começa com alguns passos experimentais, onde nós tendemos a muitas vezes fazer muitas coisas erradas, as coisas tendem a não dar certo, sempre que estamos querendo fazer algo novo, e conforme nós vamos avançando, nós vamos ganhando maestria, vamos ganhando cada vez mais aptidão. Então, numa primeira onda de aprendizado, nós estamos ali errando muito e aprendendo muito com esses erros, e vamos ganhando maturidade, ganhando mais maestria, até que essa maestria acaba nos entregando excelência. Quando temos excelência, acabamos sendo reconhecidos como talentosos, acabamos tendo os nossos talentos reconhecidos. E aí, pessoal, não tem mágica. Para que algo se torne um talento, é preciso que ele passe por uma primeira fase de muita cabeçada, muito aprendizado, muitos erros, uma segunda fase de maturidade, de busca de maestria e, na sequência, a excelência. E aí sim o talento estará explorado. E aí a pergunta que fica é, vocês têm explorado um talento criativo no dia a dia de vocês? As suas organizações têm permitido, têm trago isso para os seus profissionais, o exercício desse talento criativo no seu dia a dia organizacional? Caso não, pessoal, não tem nada de errado começar a experimentar e tropeçar muito no começo, errar bastante. Faz parte do processo. Quem não se permitir isso, provavelmente não vai internalizar essas práticas de criatividade para que a organização realmente esteja dentro desse viés digital, desse comportamento mais beta que nós temos atualmente.